E hoje eu queria explicar para você a diferença entre leur e leur. Peraí, você falou a mesma coisa? Não. Leur com R no final e leur com S no final. Ah, mas isso aí é meio que básico, né? Um tá no singular e outro tá no plural. Não é bem assim não, tem uma diferença. É o seguinte, comecemos pelas duas funções de leur, que tem duas definições diferentes em português. Vamos lá para a primeira. A primeira, leur, ele pode funcionar como sendo um pronome pessoal do complemento do objeto indireto. Para exemplo, que tudo fica mais simples, né? Na verdade, o leur pode funcionar como sendo o nosso lis em português, né? Então, o leur, o primeiro aqui, é o lis em português. E aí ele funciona como pronome pessoal do complemento do objeto indireto. É um nome grande e tal, mas é simples. É o nosso lis. Quando eu digo, por exemplo, eu dou um presente a Maria e a Nathalie. Então, em francês seria Je donne un cadeau à Marie et Nathalie. Então, esse a aí, né, é a preposição. Então, eu posso substituir por um pronome, né? Na verdade, seria um complemento do objeto indireto, né? Esse pronome pessoal, lis. Então, eu diria, eu lhes dou um presente. Eu lhes dou um presente. Em francês seria je leur donne un cadeau. Então, esse leur aqui é o nosso lis. Ok. Quando tiver função de complemento, pronome pessoal, complemento do objeto indireto, né? Quando for o nosso lis, então não vai nunca um S, tá? É sempre leur com R no final. Por quê? Porque aí já é o plural. E o singular disso, por exemplo, eu dou um presente a Maria só, né? Então, eu lhe dou um presente. O li, em francês, é lui. Então fica je lui donne un cadeau. Então seria aqui je lui. Seria o li em português. Então por isso que não tem leur com S no caso de complemento, pronome pessoal como complemento do objeto indireto. Agora o negócio fica interessante. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é que o leur também pode ter função de um adjetivo possessivo. É simples. É o nosso deles ou delas, né? Então, o leur, ele pode agir como adjetivo possessivo, tá? E aí, eu teria o deles em português, ou delas, né? Seria o leur. Peraí, acho que você errou aí. Na verdade, é o leur com S, né? Deles e delas. Não. O leur com S também é deles e delas. Hã? E aí, como é que eu faço para diferenciar um do outro? Ah, só com um exemplo você vai entender. É um charminho do francês, saca só. Bom, quando eu digo a casa de Maria e Nathalie é bonita, então a gente diz a casa delas, ou poderia ser deles também, né? A casa delas ou deles é bonita. Então, em francês, para substituir esse deles ou delas, eu uso leur. Então, eu diria, sempre no francês, a gente coloca na frente, tá? Esse deles ou delas. Questão de construção gramatical no francês. Então, a casa delas é bonita. Em francês, seria leur maison est belle. E aí seria sem o S. Leur maison est belle. Mas, e quando é que a gente vai usar o com S? Se o deles e dela já está aí. Então, o leur com S é raro e a gente usa quando a gente tiver duas coisas e duas pessoas. Quando for no plural, tudo. Por exemplo, se eu fosse dizer as casas de Maria e Nathalie são bonitas, então eu diria as casas delas são bonitas, né? Repare que as casas está no plural e as pessoas está no plural. Aí, nesse caso, seria leur com S, né? Maison,
né? No plural também, sont belles. Ou seja, eu só uso nesse caso aí. Bom, em resumo disso tudo, é o seguinte. O leur, ele pode ter função do nosso lhes. E nesse caso, não tem nunca S, tá? É sempre o R no final. Agora, quando ele tiver função de um adjetivo possessivo, né, do nosso deles ou delas, aí ele pode ser só com R se a gente estiver fazendo referência a uma coisa de várias pessoas. Mas se estiver fazendo referência de duas coisas, duas ou mais coisas para duas ou mais pessoas, aí sim você coloca o S no leur. É isso aí. Abraço! Às vezes, talvez como você também, eu fico me perguntando por que danado que os franceses fazem isso, né? Bom, é só para complicar a vida, né? Simplificar não é de jeito nenhum, né? Simplificar só na cabeça deles, né? Como eles talvez achem que simplifiquem a vida deles, não tomando banho, né? Só que na verdade acabam complicando a vida de outras pessoas, né? E aí, não são só problemas deles, né? Ce ne sont pas juste leurs problèmes. Porque aí acaba que afeta todo mundo, né? Vamos pensar mais no coletivo, né, francês? Me ajude!